com a sua criança aí, pode estar liberando eles para poder estar cultuando ao Senhor. E nós iremos ofertar, gostaria de estar chamando o nosso irmão Josué, amém? Amém, graça e paz, igreja. Irmãos, eu queria compartilhar aqui um versículo com os irmãos. Jesus fez muitos milagres e alguns deles, eles estão muito frescos na nossa memória, né? A multiplicação dos peixes, né? O milagre da mulher do fluxo de sangue, né? Muitos milagres que Jesus fez, ele está muito, muito forte na nossa memória. E esses dias eu estava lendo uma passagem aqui, e eu já tinha lido antes, mas tem alguns milagres que meio que a gente compara sempre, a gente tem o hábito, o ser humano tem o hábito de comparar as coisas, a gente compara uma coisa a outra e dá uma determinada importância para cada coisa. E eu estava lendo esse versículo aqui, está no livro de Lucas 6:6, que é o homem da mão ressequida. É um dos milagres que Jesus fez, que se a gente for comparar alguns outros milagres que Jesus fez, talvez ele passe um pouco desapercebido. Mas eu estava meditando nesse versículo, e Deus falou muito comigo através desse versículo. Vamos ler aqui? Amém? E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão ressequida, a mão direita mirrada. Em algumas versões está a palavra ressequida. E aconteceu também, pode continuar, irmão. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Próximo. Mas ele também conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Próximo. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Próximo. E olhou para todos em redor e disse ao homem: estenda a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Amém? Esse versículo mostra que esse homem tinha uma mão mirrada. Em algumas traduções ressequida, em algumas traduções encolhida. Essa mão, ela era diferente e ela chamava atenção por quê? Porque ela era encolhida. Percebe que assim, o texto diz que já era um homem. Então eu entendo que esse homem, acredito eu, conjecturando e imaginando, pelo fato de que só a mão foi assunto em pauta do que estava acontecendo, esse homem, de repente, eu creio que esse homem nasceu com essa mão diferente. E eu queria falar um pouco de um assunto que envolve um tema muito contemporâneo hoje, que é neurociência também um pouco. E os irmãos já ouviram falar de uma palavra chamada sinápsias? Sinápsia é uma explicação de como nossa mente armazena informações. Por exemplo, eu queria pedir para os irmãos aqui imaginarem como que é a sua casa, como que é a fachada da sua casa. Você chegou agora, tenta imaginar com a sua lembrança, como que é a sua casa, a cor do portão, a sua calçada. Você mesmo estando aqui e não vendo a sua casa, você consegue imaginar como é a sua casa. Né? Tem pessoas que conseguem imaginar com riqueza de detalhes. Por quê? Porque existe uma coisa chamada sinapses na nossa mente, que é como se fosse um banco de dados, que você registra tudo o que acontece com você. Então, pensando nesse homem, né, que um dia foi uma criança, eu fiquei imaginando a trajetória desse homem. Em determinado momento, quando ele era pequeno,
né? Ele nasceu ali, imaginando eu que ele tenha nascido com essa deficiência, com essa mão já diferente. O que aconteceu logo de início, quando essa criança nasceu? As pessoas já olhavam para ela de uma forma diferente. Por quê? Porque ela tinha um determinado defeito, uma deficiência, uma coisa que chamava atenção. E essa coisa que chamava atenção por uma coisa negativa. Porque naquele tempo se cria muito que alguém que nascesse com alguma deficiência, com alguma limitação física, que isso era um sinônimo de pecado. Ou os pais pecaram, ou alguma maldição. De alguma maneira, essa pessoa, ela ficava um pouco desprezada da sociedade. Ela era vista de uma maneira menor. Ela era vista através das outras pessoas de cima para baixo. As pessoas olhavam para ela de cima para baixo. Não olhavam para ela de uma maneira natural, igual se olha para qualquer um, mas olhavam para ela com uma forma já de desprezo. E penso eu que em determinado tempo, essa criança começou a crescer e ele começou a brincar, sei lá, na escola, né? E conjecturando com os nossos tempos de hoje, imagina ali, eles iam montar um time de futebol ou de vôlei, que seja, e ali começava a escolher, né? Quando a gente é criança, a gente tira 2 ou 1 time e começa a escolher quem é que vai jogar do nosso lado e quem vai jogar contra. Eu fico imaginando que por essa limitação física desse menino, então, muito provavelmente, ele acabava ficando sempre por último. Ele acabava sempre ficando de lado. Por quê? Porque existia uma mão ressequida na vida dele, existia uma mão mirrada. Essa mão mirrada não era só uma limitação física, mas era um símbolo de uma limitação na vida dele já pré-estabelecida. Desde que ele nasceu, ele já nasceu com um carimbo ali, ó. Existe uma limitação nessa pessoa. Ela é limitada, ela não é igual aos outros, ela é diferente e ela pode ficar aqui do canto. E eu imagino que em um determinado momento ele começou a crescer e de repente ele chegou ao ponto de uma adolescência, de uma vida adulta, e ele começou a ter algumas dificuldades na vida. Por exemplo, sei lá, de repente chegou uma hora que chega na vida de todo mundo, de repente ele queria conhecer uma moça para casar, ter filhos, e de repente ele resolveu querer fazer corte a uma moça, e as moças na época também, imagino eu, que já olhavam para ele de uma forma diferente. Por quê? Porque ele tinha uma limitação, ele tinha uma mão ressequida, tinha algo nele que era limitado, era como se fosse um carimbo. Todos os lugares onde ele ia, ele tinha aquela mão. Então eu penso que por mais que esse milagre, talvez ele não tenha o mesmo impacto que um homem que foi ressuscitado, na vida desse homem era algo extremamente importante, era algo extremamente grandioso. Por quê? Porque agia dentro da limitação que ele tinha. E eu fico imaginando que chegou uma hora que esse homem começou a precisar trabalhar, né? E até os anos 70, mais de 70% dos homens trabalhavam a céu aberto, na lavoura, em lugares que era muito necessário você ter sua mão para pegar numa enxada, para fazer um serviço pesado. E ele logo de cara, quando ele chegava numa entrevista de emprego, ele já era um pouco barrado. Por quê? Porque ele tinha uma mão ressequida, ele tinha uma mão mirrada, ele tinha uma limitação sobre a vida dele que colocava ele sempre menos que as outras pessoas. Então, quando Jesus chamou esse homem, e quando Jesus curou esse homem, ele não só curou uma coisa física, mas ele mudou totalmente uma trajetória na vida desse homem. Porque todo aquilo que era limite na vida dele, tudo aquilo que era imposto na vida dele, como ele era uma pessoa de segunda classe, ele era uma pessoa desprezada, ele era uma pessoa que ficaria de canto, Jesus tirou dele. Quando Jesus olhou para ele e falou assim: estenda a sua mão, e ele estendeu a mão, ele estava não só curando ele fisicamente, mas ele estava mudando totalmente o destino dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: o que isso tem a ver com oferta? Tem muito a ver com oferta, porque muitas vezes a gente é exatamente esse homem, com essa mão. Deus já nos chamou para a presença dEle, Deus já nos capacitou, Deus já nos curou, mas a nossa mente ainda pensa que nós temos a mão encolhida. A nossa mente ainda pensa assim: eu não posso abençoar não, porque vai faltar na minha casa. Eu não posso fazer porque vai me faltar. E o Senhor está dizendo o quê? Que a partir do momento que Deus Ele chama, que Ele traz a cura para aquele homem,
Lugares onde ele não ia entrar mais, agora ele pode entrar. Acessos que ele não poderia ter, então, até esse momento, agora ele pode ter. Porque essa mão ressequida não é só algo físico, mas é um limite e é um símbolo do alcance que ele tem. Porque uma mão que faz assim, ela não se movimenta, mas uma mão estendida é algo que pode alcançar lugares diferentes. E o Senhor quer fazer isso na minha e na sua vida. Deus quer que você não tenha mais essa mão ressequida. Deus quer que você não tenha mais essa mão encolhida. E o primeiro lugar que isso tem que sair da nossa mente, o primeiro lugar que tem que sair da nossa vida é da nossa mente. A gente tem o hábito de achar, às vezes, que não, eu vou esperar para pagar minhas contas, para ver se sobrar alguma coisa eu dizimo. Se sobrar alguma coisa eu oferto. Mas aquele que teve um encontro com Cristo entende que aquilo faz parte do passado. Ele não está mais limitado, ele não tem mais a mão encolhida. Por quê? Porque o Senhor estendeu a mão dele. E de modo que tudo aquilo que era inacessível para ele antes, agora não é mais. Lugares onde ele não poderia entrar, agora ele pode. Pessoas que olhavam para ele de cima para baixo, agora olham para ele de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele tem a mão agora normal, a mão dele foi estendida. E eu quero dizer, irmão, sobre a vida de vocês, irmão, eu queria, com muita humildade, profetizar sobre a vida de vocês, que o Senhor estenderá a mão de pessoas aqui. Que o Senhor fará pessoas que estão aqui, que a vida inteira tiveram uma mão encolhida, tiveram limitações de lugares de alcance, tiveram dificuldade para entrar em lugares, para acessar lugares que agora você pode, porque a sua mão foi estendida. Eu quero declarar sobre a vida de você, irmão, que essas coisas que aconteceram no passado não limitam mais o seu futuro, porque o Senhor, nesse texto tem uma passagem, uma parte muito interessante que diz assim: levantou e vem para o meio. O Senhor diz: levanta-te e vem para o meio. O Senhor pega aquele homem que estava acostumado a ficar nos cantos e coloca ele no centro. E eu digo para você, irmão, estar no centro, estar no foco é algo que nós não devemos querer, porque é algo muito perigoso. Mas quando nós estamos no centro com Jesus, não é perigoso, é seguro. Porque quando as pessoas olham para você e você está no centro, mas você está com Jesus, as pessoas vão olhar para mim e para você e não vão ver a gente, mas vai ver Ele. Amém, irmãos? E eu queria que os irmãos meditassem junto comigo nessa palavra e que Deus falasse da mesma maneira que falou comigo. Existiu um tempo na minha e na sua vida que você teve essa mão, que você teve essa limitação, mas o Senhor quer tirar isso da minha e da sua vida. Irmão, pode dizimar que não vai faltar não, irmão. Pode ofertar que não vai faltar não. O Senhor vai estender o seu dinheiro depois que você ofertar, que você dizimar. Porque isso aqui é uma confiança no que Ele falou. Jesus disse para o homem: estende a sua mão. Existiu um ato dele de confiar naquilo que Jesus estava falando. Ele precisou atender aquilo que Jesus está falando. E a palavra do Senhor diz, é como se Jesus estivesse dizendo assim: só confia em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. E nesses momentos, né, nesse ato, principalmente em determinadas situações, às vezes a gente fica pensando em todos os nossos problemas, em todas as nossas deficiências, de dificuldades, e às vezes a gente se nega a fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Por quê? Porque a gente ainda está com a mão ressequida, a gente ainda está com a mão encolhida, a gente ainda não tomou posse daquilo que o Senhor falou que ia fazer na nossa vida. O Senhor já lançou a palavra e eu continuo pensando: não, eu não posso abençoar não, porque vai me faltar. Irmão, não vai faltar não, não vai faltar nada, porque o Senhor vai multiplicar. Amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé, segurassem seus dízimos e suas ofertas, suas primícias. Irmãos, está aqui o QR Code aqui na tela, tem o número da chave Pix aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, eu venho apresentar, Senhor, os dízimos, as ofertas e as primícias dos seus filhos, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, multiplicar, Senhor, que o Senhor não venha deixar faltar, Pai, que nós sejamos, Senhor, libertos, Senhor, como esse homem foi, Pai, para que as nossas mãos não sejam mais mãos encolhidas, Pai, mas que nós confiamos
que o Senhor é capaz de nos dar um novo alcance, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, alcançar lugares que nós não pudemos alcançar até então. Senhor, que nós possamos alcançar coisas que aos nossos olhos parecia impossível nós alcançarmos, Pai, através da nossa fé, através da nossa entrega, através da nossa renúncia, através da nossa obediência, Pai, que nós possamos confiar que o Senhor é aquele que estica a nossa mão, que alonga o nosso alcance, Senhor, que multiplica, Senhor, a nossa sementeira, Pai. Senhor, eu venho apresentar, Senhor, que o Senhor venha multiplicar e abençoar, repreende o migrador, o devorador, Senhor, da vida de cada um, Senhor, que o Senhor venha abençoar poderosamente cada um desses seus filhos que estão, Senhor, abençoando a sua casa hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode trazer, irmãos.